Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje vamos fazer essa belíssima bolsa em fio de malha. Mas antes de mais nada eu tenho um agradecimento para fazer a vocês. Primeiramente eu quero agradecer a Deus que me deu a oportunidade de criar conteúdos aqui no YouTube e me guiou ao longo de toda essa jornada. Sem sua graça e orientação, eu não estaria aqui hoje. Aproveito também para agradecer a cada um de vocês que se inscreveu aqui no meu canal e me ajudou a atingir a incrível marca de 100 mil inscritos, pessoal. Eu estou muito feliz. Muitíssimo obrigada. Consegui atingir os 100 mil inscritos, graças a Deus e a vocês. Estou verdadeiramente honrada e muito humilde por ter cada um de vocês inscrito aqui no meu canal. Mais uma vez, muito obrigada de coração. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não me conhece, eu posto vídeos de bolsas lindas como essa todas as semanas para vocês, posto modelos exclusivos e também peças que estão em alta. Então, se você não quer perder nenhuma novidade, é só se inscrever clicando no botão logo abaixo e ativar o sininho de notificações. Assim, quando eu subir um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Também já deixa aí o seu like para mim, agora já no comecinho do vídeo, para não esquecer depois. Muito obrigada! Agora eu vou mostrar os detalhes da bolsa para vocês. Olha, pessoal, essa bolsa tem um fundo oval, com esse detalhe aqui no canto, olha, tem dobrinhas. No passo a passo a gente vai fazer aqui essa alça tubular, tá? Olha aqui por dentro, ó, o espaço. Agora as medidas. De largura ficou com aproximadamente 26 centímetros, de altura 20 centímetros, aqui na parte da alça 26 centímetros. O fundo ficou medindo 22 centímetros por 7 centímetros de largura. Para fazer essa bolsa eu trabalhei com fio de malha residual, olha, ele mede em torno de 2,5 centímetros. Esse fio tem elasticidade, olha. Você pode também fazer essa bolsa com fio de malha premium, tá? Usei a agulha de 5,5 milímetros. Nós vamos precisar também de agulha de costura comum, fio de nylon. Se você não tiver o fio de nylon, você pode usar uma linha comum, desde que seja da mesma cor da bolsa. Usei também tesoura e agulha de tapeceiro para arremates. Agora aqui na parte da bolsa, usei uma alça em corrente que mede 1 metro, 4 argolas articuladas, essas argolas medem 2,5 centímetros. Usei aqui um mosquetão, mas é opcional, você pode amarrar o seu tassel diretamente aqui na bolsa ou na argola. Vamos precisar também de um fecho para a bolsa modelo tic-tac, mas você pode usar um fecho da sua preferência, como por exemplo o botão imantado, tá? Vocês sempre me perguntam aqui nos comentários onde eu compro esse fecho. Eu compro, pessoal, esses fechos pela Shopee, tá? É só você digitar lá na Shopee fecho para a bolsa de crochê, modelo tic-tac, ou simplesmente fecho para a bolsa, que vocês vão achar um monte por lá, tá? Algumas outras coisas eu compro aqui mesmo, na minha cidade onde eu moro, tá? E então, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje? Nós vamos iniciar o trabalho deixando uma sobra de fio, olha. Eu deixei uma sobra aqui com 1 metro, tá? Será o suficiente para a gente fazer os arremates. A gente vai usar essa ponta para fechar as carreiras da bolsa, tá? Vou deixar aqui a sobra e agora eu vou fazer um nó para a gente iniciar aqui as correntinhas, tá? Ó, fiz um nó. Estou trabalhando aqui, olha, com o fio que vem do novelo, né? A ponta a gente vai deixar aqui esperando. E vou iniciar aqui as correntinhas. Eu vou fazer aqui 13 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. O meu fio é um pouquinho fino, tá, pessoal? Esse fio de malha aqui é um pouco fino. Se seu fio for mais grossinho, você pode diminuir de 2 em 2, tá? Ou aumentar. Você pode iniciar aqui, por exemplo, com 11 correntinhas, tá bom? Eu tô iniciando com 13. Fiz 13 correntinhas, né? Agora, eu vou fazer mais uma, só que essa correntinha de virada, a gente vai fazer ela bem folgada, porque além de usar para virada, a gente vai trabalhar em cima dela depois, tá bom? Então, eu fiz ela bem maior. E vamos trabalhar, pessoal, aqui na parte de trás dessas correntinhas, tá? Aqui tá a primeira, aqui tá a segunda, né? Eu vou iniciar na segunda. E vou fazer aqui 12 pontos baixos até a penúltima alcinha, tá?
eu vou fazendo assim, ó, ponto baixo em cima de cada alcinha de base, ó, desse jeito, até a penúltima. A última alcinha aqui, eu vou deixar vaga, tá? Olha, fiz 12 pontos baixos, tá? E aqui sobrou uma alcinha, né? Uma correntinha. Agora, a gente vai trabalhar a viradinha, tá, gente? A gente vai trabalhar com 3 pontos aqui na virada, porque a nossa base é uma base oval, tá? Então, eu vou introduzir a agulha agora pegando pela frente e não na alcinha, tá? Vou pegar aqui pela frente da correntinha. Vou fazer 3 pontos baixos, 3 pontos baixos folgados, tá? Já fiz 1, 2 e agora 3. Então, fiz aqui 3 pontos para formar a virada, tá? Agora, a gente vai trabalhar a parte reta desse outro lado e vamos fazer aqui 12 pontos baixos. E aquele fio que a gente deixou, aquela ponta de 1 metro, a gente vai conduzindo ela até aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto baixo. Eu vou pegar nas 2 alcinhas, olha, na base de cada ponto e vou fazendo. Eu vou fazer aqui num total de 12 pontos baixos. Ó, desse jeito, eu vou fazer 12 até aqui o final. Fiz 12 pontos baixos aqui desse lado. Agora, a gente vai fazer a viradinha, tá? Aqui desse lado também com 3 pontos. Lembra aquela correntinha que a gente fez para virar o trabalho e a gente fez ela maior? Agora, a gente vai fazer a viradinha desse lado. Lembra aquela correntinha que a gente fez aqui para iniciar, para virar o trabalho? A gente fez ela maior, né? A gente fez maior para caber 3 pontos baixos dentro dela. Então, a gente vai pegar nas 2 alcinhas dela, ó, aqui no topo. Ela fica bem aqui no topo. Vamos pegar aqui nas 2 alcinhas e vamos fazer aqui 3 pontos baixos. Vou fazer 1, 2 e 3. Só que o terceiro, a gente vai fazer assim, pessoal, incompleto, ó. Fiz 1, 2, 3, né? O terceiro a gente não vai finalizar com o fio que vem do novelo. Agora, a gente vai usar aquele fio que a gente deixou parado, aquele 1 metro, lembra que a gente deixou aqui de lado? Agora, eu vou finalizar o ponto com ele, ó. Vou passar ele aqui por dentro e vou puxar tudo, como se estivesse encerrando o trabalho, sabe? Puxei, vou arrumar, vou pular aqui o primeiro ponto e venho no segundo, de trás para frente, olha. Introduzo a agulha, levo esse fiozinho todo para trás, arrumo. Venho aqui por baixo, introduzo a agulha de baixo para cima, ó, saindo aqui no meio daquele último ponto. Levo esse fio para baixo. Passo todo ele, arrumo e encerramos aqui a primeira carreira. Ficamos com um total de 30 pontos baixos, tá? A gente sempre vai iniciar a carreira em cima desse ponto que a gente completou com esse fio que a gente deixa parado, tá? Para vocês encontrarem ele, é só ver aqui, ó, é um lado, né, uma perninha, ela é móvel, tá vendo? Só que a gente vai trabalhar pontos baixos centrados, então a gente vai pegar aqui no meio desse ponto, tá? Aqui no meinho dele, ó. Vou introduzir a agulha e vou sair aqui atrás, ó. Veja que aqui atrás tem 2 perninhas e uma alça atravessada em cima. A agulha vai sair aqui no meio dessas 2 perninhas, tá? Que tem a forma de um A, tá vendo, ó? De um Azinho, né? Lembra um A. A agulha vai sair aqui no meio, olha, dessas perninhas, tá? Esse é o ponto centrado, para quem não sabe. Vou puxar o fio que vem do novelo e vou fazer uma correntinha para dar início aqui à segunda carreira. Essa correntinha equivale ao meu primeiro ponto baixo centrado, tá? Então, venho para o próximo ponto, aqui no meio dele, olha, nessa direção, saio aqui atrás e vou fazendo pontos baixos, olha. Eu vou fazer aqui nessa parte reta 12 pontos baixos centrados até chegar ali na curva, tá? Ó. Ponto sobre ponto. Desse jeito. Fiz 12 pontos baixos centrados, agora eu vou trabalhar aqui a curva, tá? Eu vou fazer aqui na curva 2 pontos em cima de cada ponto de base. Então, eu tinha 3, né? Agora, eu vou passar a ter 6. Venho aqui no primeiro ponto, também centrado, ó. E faço o meu primeiro aumento, ó. Fiz 1. Agora, o segundo, ó, o segundo aumento e o terceiro, para formar aqui a curva.
Trabalhei aqui a curva, fiquei com 6 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a parte reta, que são 12 pontos. Um ponto em cima de cada ponto de base, tá? Pontos centrados. Eu vou trabalhar assim até aqui, tá, pessoal? Vou fazer 12 até chegar à curva. Fiz 12 pontos baixos e cheguei aqui na curva. Tem 1, 2, 3. Agora, aqui em cima, a gente vai fazer 2 pontos em cada ponto de base. Vamos ficar também com um total de 6 pontos baixos centrados. Do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado. Já fiz 2 aumentos, agora eu vou fazer o terceiro. Ó, 1. Sendo que o último ponto da carreira a gente nunca vai finalizar, tá? A gente vai deixar as 2 alças na agulha, ó. O último ponto eu vou deixar incompleto e vou puxar aquele fio que a gente deixa parado, tá? Vou passar o fio aqui por dentro, ó. Vou trazer ele todo pra frente. Venho aqui no segundo ponto, pulo aquela correntinha, introduzo a agulha de trás pra frente. E levo esse fiozinho pra trás, ó. Agora, venho aqui de baixo pra cima, olha. No último ponto que a gente fez, saio no meio dele, pego aqui o fio, que é esse fio que a gente deixou parado, tá? Não é o fio que vem do novelo. Vou pegar esse fio, vou passar ele aqui por dentro, levando ele pra baixo, ó. E vou finalizar aqui o último ponto. Então, a gente fez aqui, pessoal, a cabeça daquela correntinha, ó, né? A gente começa com a correntinha e quando a gente fecha desse jeito, a gente faz aqui a cabeça do ponto, olha. Dessa forma, ele fica igual a todos, olha, tá vendo? Esse tipo de fechamento, pessoal, é muito bom, porque ele não cria gruminho aqui atrás, sabe? Não dá... Ele não deixa volume aqui atrás da peça, fica super perfeito o acabamento, tá? Vale muito a pena fazer esse fechamento. Então, vou iniciar novamente aqui em cima desse ponto, olha, que é esse que move aqui do lado, a perninha, né? Vou introduzir aqui, fazer o primeiro ponto centrado, olha, introduzir a agulha, puxo o fio que vem do novelo, trago aqui pra frente e faço uma correntinha, que é o meu primeiro ponto aqui da terceira carreira. Ah, essa segunda carreira que a gente concluiu, nós ficamos com 36 pontos, tá? Então, agora estamos iniciando a terceira carreira aqui da nossa base oval. Já fiz uma correntinha, agora venho aqui para o próximo ponto, né? De maneira centrada, e vou fazendo meus pontos baixos centrados. Eu vou fazer 12 pontos baixos até chegar aqui na virada. Contando com essa correntinha, eu fiz aqui 12 pontos e cheguei aqui na parte da virada. Aqui, pessoal, nessa terceira carreira, a gente vai fazer um aumento, ó, 2 pontos no mesmo ponto, separado por um ponto sozinho, tá? Ó. Fiz 2 pontos no mesmo ponto e agora fiz um sozinho. No próximo ponto, eu vou fazer 2. A gente vai intercalar aqui os aumentos, tá? Mas também vamos fazer 3 aumentos. Ó, fiz 2 pontos no mesmo ponto de base, aqui eu fiz um sozinho. Agora, eu vou fazer 2. E no próximo, um ponto sozinho. Fizemos aqui a curva. Nessa carreira, ficamos com um total de 9 pontos aqui na curva, tá? Agora, eu vou trabalhar a parte reta. Eu vou fazer um ponto baixo centrado para cada ponto de base, até chegar ali na outra curva, tá? Fiz 12 pontos aqui nessa parte reta e cheguei aqui na curva. Olha aqui o primeiro aumento da curva, tá? Em cima desse primeiro ponto, eu vou fazer um aumento, ó. Em cima do primeiro ponto aqui do aumento da carreira anterior, eu vou fazer um aumento. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. 1 e 2. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. 1 e 2. Já fiz 1, 2, 3 aumentos, né? Agora, aqui no próximo ponto, eu vou fazer um ponto sozinho. É o meu próximo e último ponto, né? Então, a gente vai deixar ele incompleto. Lembra que o último ponto a gente deixa incompleto? E agora, a gente vai puxar aquele fio que a gente deixa parado aqui do lado, ó. Vou puxar, vou passar ele todinho aqui por dentro. Vou arrumar.
E venho aqui, pulo aquela correntinha, venho no próximo ponto, olha, no primeiro ponto baixo. Levo esse fiozinho lá pra trás. Arrumo. Introduzo a agulha aqui por baixo, olha, naquele último ponto. Levo esse fiozinho aqui por dentro. Arrumo. E concluímos aqui a terceira carreira e última, pessoal, da nossa base. Vou medir aqui a base para vocês terem uma ideia. Olha, ficou medindo 21 centímetros de comprimento por 7 centímetros de largura. Agora, nós vamos dar início à subida da lateral, tá? Então, a gente vai subir a lateral pegando, pessoal, apenas na alcinha de trás dos pontos, tá? Ó, aqui tá o primeiro, vamos encontrar o primeiro ponto. Aqui está, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui na alcinha de trás, vou puxar e fazer uma correntinha. Vou arrumar, ó. Fiz o primeiro ponto, que é uma correntinha, tá? No próximo ponto, eu vou fazer também um ponto baixo, ó. Nós vamos trabalhar pontos baixos, olha, pegando apenas a alcinha de trás para ir formando a viradinha. Não vamos mais fazer aumentos, inclusive ali na curvinha, tá? Estou chegando ao final, olha. E agora eu vou fazer o último ponto. Então, vou pegar aqui na perninha de trás, é o último ponto da carreira, eu não vou finalizar. Vou deixar aqui as 2 alças na agulha e vou pegar aquele fio que a gente deixa sobrando, ó. Vou passar aqui por dentro. Vou ajustar. Vou fazer do mesmo jeito, tá? Que a gente já tem feito, ó. Pulo aqui a correntinha, venho no próximo ponto. Levo esse fio para trás. Introduzo a agulha de baixo para cima. Levo esse fiozinho para baixo. Arrumo. E deixo aqui de novo. Agora, a gente vai dar início à segunda volta aqui da nossa subida da lateral. Vou encontrar aqui onde está o primeiro ponto, ó, o primeiro ponto tá aqui. Vou introduzir a agulha normal aqui, pegando as 2 alças, vou puxar o fio e vou fazer uma correntinha. Essa correntinha equivale ao meu primeiro ponto baixo da carreira, tá, gente? E agora, a gente vai fazer o ponto, vamos dar início aqui ao ponto sexto, tá, pessoal? Que é um ponto baixo normal e um ponto baixo alongado, pegando aqui, olha, no pé do ponto, tá? Então, fiz aqui um ponto baixo normal, agora eu vou fazer um ponto baixo alongado, ó. Não vou pegar aqui em cima, vou pegar no pezinho do ponto, ó. Vou puxar da altura e finalizar o ponto baixo. Venho para o próximo ponto, pego nas 2 alcinhas, ponto normal, ó. E venho aqui no próximo e pego no pezinho dele, ó. A gente vai intercalando, ó. Um ponto baixo normal, um alongado, um ponto baixo normal, um alongado. Agora, um normal. E vamos fazendo o ponto sexto, olha, um ponto muito simples e muito bonito. Dá um efeito muito bonito na bolsa. Ó, olha que lindo. Eu vou trabalhar assim por toda a volta, tá, gente? Eu vou intercalando um alongado e um ponto baixo normal, tá? Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente fechar junto. Estou chegando ao final, olha, fiz um ponto baixo normal. Agora aqui o próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo alongado, ó, pegando no pé dele, ó. Vou puxar o fio, vou dar altura. Como é meu último ponto da carreira, eu não vou finalizar com o fio que vem do novelo, e sim com esse fio que a gente deixa aqui parado, pessoal, ó. Vou passar ele aqui por dentro, do mesmo jeito, tá? Vou arrumar. Vou introduzir a agulha de trás para frente aqui no segundo ponto. Pulando aqui a correntinha, né? Que a gente faz esse acabamento, fazendo aqui a cabeça do ponto, que é a cabeça da correntinha. Vou introduzir a agulha aqui nesse último ponto de baixo para cima. Vou levar esse fio para baixo. Vou ajustar o ponto, ó. Veja que fechou certinho, tá? Né? Um ponto baixo normal, um alongado normal, um alongado. Então, é muito simples fazer esse ponto. A gente só precisa prestar atenção para não repetir o mesmo ponto ou pular, tá bom? Porque senão, quando chegar aqui no final, vai dar errado, tá? Tem que estar assim, ó, intercalado. Um alongado, um normal, um alongado. Vou encontrar meu primeiro ponto, é aqui que ele está.
E já vou iniciar com um alongado. Se ele é um ponto baixo, normal, eu vou iniciar com alongado. Então, como eu vou iniciar, vou introduzir a agulha no pé dele, ó, do primeiro ponto. Vou puxar e vou fazer aqui uma correntinha, uma corrente alongada, no caso, né? Aqui o próximo ponto é um ponto baixo alongado. Então, eu vou introduzir a agulha nele e fazer um normal. A partir da segunda carreira fica até mais fácil, ó, né? Porque a gente já tá vendo aqui onde tá o ponto baixo normal, o alongado. Em cima do alongado eu vou fazer um baixo normal. No baixo normal eu faço um alongado. E assim a gente vai intercalando, pessoal. Ó. Não tem segredo, tá? Todas as carreiras vamos fazer desse jeito. Ó, ponto baixo normal. Eu vou fazer um alongado em cima dele, pegando no pezinho. Ponto baixo alongado, vou fazer um normal em cima dele. Ó, vamos trabalhar assim por toda a volta, não tem segredo. Vou adiantar aqui a minha volta, olha. Quando chegar aqui ao final, eu vou voltar pra gente fechar junto. Estou chegando ao final, fiz um ponto baixo normal aqui em cima do alongado. Agora, aqui no ponto baixo normal, eu vou fazer um alongado, ó. E aqui eu tenho um alongado, eu vou fazer um ponto baixo normal. Só que não vou finalizar, porque ele é o último ponto da carreira. Eu vou puxar aquele fio e vou passar aqui por dentro para a gente fechar a carreira. Vou arrumar, introduzir a agulha de baixo para cima, saindo aqui dentro do último ponto, levar esse fiozinho aqui para baixo. E vou ajustar. Então, concluímos aqui a segunda carreira, né, pessoal? Da subida da lateral. Agora, a gente vai iniciar a terceira. Vou encontrar aqui meu primeiro ponto, ó, para iniciar a terceira carreira. Ele está aqui e é um ponto baixo alongado. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, nas duas alcinhas dele, e vou fazer um ponto baixo normal. Vou ajustar novamente, ficou meio aberto. E vou continuar fazendo o que a gente já estava fazendo, ó, normal, em cima do alongado e um alongado em cima do ponto baixo normal. Desse jeito, ó. E vou intercalando. Ó. Então, está ficando assim o nosso trabalho. A gente vai trabalhar desse jeito por 13 carreiras, tá? A gente tem 1, 2, 3. Estamos trabalhando aqui a terceira. Quando eu chegar à 13ª carreira, né? 13 carreiras, eu volto aqui pra gente fazer as outras partes da bolsa. Olha, pessoal, já fiz 13 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Já fiz aqui também o último ponto, já encerrei. Agora, a gente vai fazer uma carreira aqui de pontos baixíssimos, tá? Ponto sobre ponto, só para dar uma estrutura e um acabamento melhor na nossa bolsa. Então, eu vou encontrar aqui o primeiro ponto, esse aqui. Vou introduzir a agulha nele. Vou puxar o fio que vem do novelo. E vou dar início aqui a carreira de pontos baixíssimos, olha. Fiz o primeiro, o segundo. Se você quiser, pode marcar esse primeiro pontinho aqui, tá? Vou marcar. E vou fazendo pontos baixíssimos, olha. Vou fazer aqui uma carreira de pontos baixíssimos, ponto sobre ponto. Ó, desse jeito, tá? Eu vou adiantar, quando eu chegar aqui eu volto com vocês. Ó, fiz o último ponto baixíssimo aqui da volta. Esse é o primeiro, né, que a gente marcou. Vou dar um espaço aqui no fio e vou cortar, tá? Cortei. Agora, eu vou tirar o marcador. Vou pular esse primeiro ponto que estava marcado, venho aqui no próximo, introduzo esse fio, levo aqui para trás, ó. Arrumo. Venho aqui no último baixíssimo que a gente fez, de trás para frente, e levo esse fio aqui para trás, pessoal, olha. Dessa forma, a gente encerrou, simulando aqui o último baixíssimo. Vou esconder esses fiozinhos aqui por dentro. Aqui tem aquele que a gente usou, né, para fazer os arremates. Vou descer esse fio aqui para baixo. Vou caminhar, pessoal, com eles aqui por baixo dos pontos, tá? Normal, ó, vou só escondendo até sumir a pontinha. Vou fazer assim com as duas pontas. Agora, vou medir aqui para vocês verem a altura, olha. Ficou medindo 16 centímetros de altura por aproximadamente
26 centímetros de largura. Agora, a gente vai fazer a tampa da bolsa. Eu vou fazer aqui um nozinho. E vou fazer 14 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz 14 correntinhas, olha. Eu vou fazer mais uma para virar, no total 15 correntinhas, tá? Vou virar aqui atrás, aqui tem a primeira alcinha, aqui tem a segunda. Vou iniciar aqui na segunda alcinha, ó, na parte de trás, tá? Da correntinha. E vou fazendo pontos baixíssimos. Fiz 1, ó, 2. Eu vou fazer pontos baixíssimos até o final, tá? Desse jeito. Não precisa apertar, tá, pessoal? Ó, ponto sobre ponto, até aqui o final. Cheguei ao final, fiquei com 14 pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer uma correntinha para virar, ó. E vou continuar fazendo pontos baixíssimos. É bem simples. A gente vai trabalhar somente com pontos baixíssimos nessa parte aqui da tampa. Ó. Cheguei ao final, vou fazer uma correntinha para virar, ó. E vou dar início aqui à terceira carreira de pontos baixíssimos. A gente vai fazendo um total de 10 carreiras, tá, pessoal? Aproximadamente 10 carreiras. Se você quiser fazer mais, aí vai depender do tamanho da sua bolsa, mais ou menos, tá? Vou adiantar aqui, vou fazer 10 carreiras e já volto para mostrar para vocês. Fiz 10 carreiras, olha, de pontos baixíssimos. Vou medir. Ficou medindo 15 centímetros de comprimento por 14 centímetros de largura. Então, pessoal, agora a gente vai fazer um contorno aqui nessa tampa. Eu concluí aqui a última carreira, né? Eu vou fazer uma correntinha e venho aqui para essa parte. Essa parte aqui será a parte de trás, tá? E essa aqui será a da frente, da parte da frente da bolsa. Na parte de trás, eu vou fazer apenas pontos baixíssimos, olha. Eu vou pegando em cada alcinha dessa, ó. Aqui tem uma alcinha, aqui tem outra, tá vendo? Em cada carreirinha tem uma alcinha. E vou fazendo pontos baixíssimos. Não precisa apertar, ó, ponto sobre ponto. Cheguei ao final, vou fazer aqui o último baixíssimo. Ficou desse jeito. E agora eu vou trabalhar aqui essa parte da lateral. Nessa parte, eu vou fazer pontos baixos, tá? Vou introduzir a agulha aqui. E vou fazer o primeiro ponto baixo, ó. Venho para o próximo. Ó, vou introduzindo a agulha aqui, ó, tá vendo? Embaixo dessa alcinha aqui atravessada. E vou fazendo pontos baixos. Fiz o último ponto aqui dessa lateral, agora a gente vai trabalhar aqui a parte da frente. Vou escondendo esse fiozinho, vou pegar aqui nessa primeira alcinha, ó, e vou fazer um ponto baixo. Para não ficar repuxado, eu vou fazer 2 pontos, tá? Aqui no primeiro ponto, ó. Desse jeito. Venho para essa próxima alcinha, a gente vai pegar só nessas alcinhas, tá, pessoal? Ó. Venho para a próxima alcinha, coloco um ponto baixo. Na próxima, vou escondendo aqui o fio, ó. Vou pegar só nas alcinhas. Desse jeito, tá? A gente vai trabalhar até o final, ó, pegando em cima dessas alcinhas aqui. Em cada uma delas. Aqui na última alcinha, a gente vai colocar 2 pontos baixos, do mesmo jeito que a gente pôs ali, tá? Ó, 2. Concluímos aqui essa parte. Fiz 2 aqui no final, agora a gente vai trabalhar desse outro lado. Vamos pegar aqui no primeiro ponto, ó, dessa outra parte, e vamos colocar um ponto baixo, ó. Vamos fazer pontos baixos normal, tá, gente? Igual a gente fez ali do outro lado, ó. Ó, desse jeito até aqui o final. Fiz aqui o último ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui, pessoal, olha, no pé desse ponto, um ponto baixíssimo. Só pra gente dar início aqui, olha, o contorno que a gente vai fazer, tá? Vou deixar o fio aqui atrás. E agora, eu vou voltar contornando com pontos baixíssimos, tá? Pra fazer um detalhe
um acabamento melhor, ó. Vou fazendo pontos baixíssimos. Vou introduzir a agulha de ponto em ponto, trazendo o fio pra frente e fazendo baixíssimo. Ó, desse jeito. Vou adiantar até aqui, tá? Cheguei ao final aqui, agora eu vou trabalhar essa parte aqui da frente, que é do mesmo jeito. Vou fazer um ponto baixíssimo na base de cada ponto baixo, ó, para formar o contorno. Desse jeito, tá? Eu vou fazer assim até aqui. Cheguei aqui ao final, né? Fiz o contorno. Agora, eu vou puxar esse fio aqui, pessoal. Cortei, tá? E agora, a gente vai costurar essa tampa ali na bolsa. Eu vou medir aqui pra vocês verem. Ficou medindo 17 centímetros de comprimento por 17 centímetros de largura. Como essa tampa ela é feita para ficar menor aqui na bolsa, eu vou separar aqui os cantinhos que eu vou prender com a argola, tá? Olha, separei aqui no cantinho 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desse lado também. Sobraram 13 pontos aqui no meio, tá? Cantos separados, eu vou centralizar aqui a tampa da bolsa, olha, aqui no meio, né? Entre esses marcadores. E vou costurar essa tampa aqui atrás, tá? Para isso, vou usar a agulha de tapeceiro. Vai ser uma costura simples de vai e vem. Cheguei ao final, agora eu vou levar esse fio lá para trás para arrematar. Se você quiser reforçar e continuar costurando, também pode, tá? Vou puxar o fio aqui por dentro. Vou fazer um nó para prender bem. Vou caminhar com esse fio aqui por baixo, tá? Para esconder. Se você quiser fazer mais um nó para ficar mais firme. Ó, vou fazer mais um nó aqui. E vou continuar escondendo. Vou escondendo e depois vou cortar aqui o excesso. Agora, a gente vai trabalhar aqui a parte da corrente, tá? Olha, eu vou passar aqui a malha por dentro. Eu cortei aqui um pedaço de fio, pessoal, um pouco maior que a corrente. Essa corrente que mede 1 metro, eu deixei mais ou menos um palmo de cada lado, tá? Da malha, deixei maior. Eu vou passar aqui por dentro de elo em elo, tá? Vou indo e voltando, ó. Não aperta, tá? Se apertar vai atrapalhar um pouco. Eu vou indo e voltando até passar por todos os elos aqui da corrente, tá? Já terminei de passar, cortei, ó. Agora eu vou fazer o acabamento aqui com agulha de costura e linha de nylon, tá? Eu vou costurar aqui para ficar mais presinho. Então, eu vou dobrar aqui essa pontinha para dentro, ó. Vou deixar esse elo aqui livre, tá? Para prender ali na argola articulada. E vou dar início aqui à costura. Já costurei aqui os dois lados, olha. E prendi aqui nas argolas, olha. Agora, a gente vai fazer a alça de mão, que é o modelo da alça tubular. Vou fazer aqui um nó para prender o fio. E vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na primeira correntinha, pegando aqui a alcinha de cima. Vou introduzir a agulha, ó. E vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. Desse jeito. Agora, dou um espaço aqui na agulha, venho para a próxima correntinha, pego apenas na alcinha de cima e faço um baixíssimo. Essa alça é feita em forma de espiral, ó, de ponto sobre ponto, pegando apenas uma alcinha e fazendo pontos baixíssimos. É uma alça muito simples, mas que fica muito bonita. Ó. Eu vou fazendo pontos baixíssimos em cima de cada alcinha de base.
A única coisa que a gente tem que se atentar é para não pular nenhuma alcinha. Ó, só isso. Não tem uma quantidade certa de carreiras, você vai fazendo até o tamanho desejado. Se você quiser ela mais fina, é só fazer menos correntinha ali no começo. A gente fez 5, né? Se quiser mais grossa, é só fazer mais. Ó, eu vou seguir fazendo aqui, pessoal. Quando eu terminar, eu volto para mostrar a medida para vocês, tá? Tá ficando assim, ó. Olha, fiz algumas carreiras e ficou medindo 16 centímetros. Agora eu vou cortar o fio para arrematar. Vou passar essa ponta aqui por dentro para fazer um nó. Agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou introduzir essa ponta aqui por dentro, ó. Para esconder. E vou cortar aqui o excesso. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou passar a agulha aqui por dentro. Vou sair em algum ponto. Vou puxar. E vou cortar o excesso. E está prontinha a nossa alça tubular. Agora, vou pôr as argolas articuladas, olha, para prender ali na bolsa. Vou pôr uma de um lado e a outra do outro. Pronto, agora é só prender na bolsa. Agora, vamos pôr o fecho na bolsa. Esse fecho, pessoal, é chamado fecho tic-tac, tá? Vocês sempre me perguntam aqui nos comentários onde eu compro esses fechos. Eu compro pela Shopee, tá bom? Esse fecho tem duas partes, olha, a de cima, que tem uma parte dentada, e essa outra aqui de baixo. Como essas travas aqui, pessoal, um pouco pequena, eu fiz essa adaptação, tá? Eu amarrei a malha aqui atrás e vou amarrar assim na bolsa. Vou passar aqui essas perninhas por dentro e vou amarrar lá atrás, tá? Bem firme. Então, eu vou pôr aqui a parte de cima, vou centralizar bem certinho, tá? Vou encontrar o ponto certo e vou abrir aqui mais um pouco e vou encaixar e vou apertar. Pronto, já fixei aqui a parte de cima do fecho. Agora, eu vou medir para amarrar essa parte de baixo aqui, tá? Então, eu vou escolher aqui um ponto certo, bem retinho. Vou passar essas pontinhas de fio para dentro da bolsa e vou amarrar lá atrás. Olha, já passei aqui para trás as pontas. Agora, eu vou fazer uns nozinhos aqui atrás bem firmes. Prontinho, fecho fixado. Agora, a gente vai pôr as alças. Para pôr as alças, eu vou dobrar aqui, olha, cada extremidade aqui da bolsa, ó, cada cantinho. Vou amassar assim, pessoal, dobrar, olha, de modo que fique bem, né, igual um lado e o outro, ó. Depois que eu dobrei, encontrei aqui a posição certa, ó. Eu vou passar aqui as argolas articuladas da alça em corrente, tá, ó. Vou passar aqui para prender essa dobra que eu fiz. Ó, passou. Agora eu vou passar aqui do outro lado, tá? Pronto. Olha. Pronto, olha. E ficou assim. Uma dobra aqui no canto. Agora, vamos pôr aqui a alça de mão, tá? Vou escolher um ponto, ó. Pronto. Pronto, já fixei aqui as argolas. Pessoal, fiz também aqui um tassel para dar um charmezinho aqui na bolsa. Eu não vou postar aqui hoje o passo a passo desse tassel, porque eu sempre posto ele aqui nos vídeos das minhas bolsas. Se vocês quiserem ver o passo a passo, no vídeo anterior a esse, eu vou deixar o link aqui em cima, pessoal, olha. Vou deixar um cardzinho aqui em cima para vocês clicarem. No vídeo dessa bolsa eu ensino a fazer exatamente um tassel igual a esse, tá? Então, eu vou fixar o tassel aqui na minha bolsa. Então, e esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para receber as notificações do YouTube. Deixe também o seu like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.